alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, e só tem quem já conhece a Jesus. É o amor, e só tem quem já conhece a Jesus. É o amor, e só tem quem já conhece a Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, meus irmãos queridos. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical neste dia, neste nosso domingo, dia 29 de março. Alguém brincou na internet há poucos dias atrás que o ano está muito estranho, parece que só tem, janeiro teve 72 dias, fevereiro passou muito rápido e o mês de março só tem domingo. Tá difícil, né, irmãos? Não tá fácil não, tá fácil não. Estar aqui e não ter a possibilidade de ver vocês ao vivo, aqui presente conosco, não é fácil, viu? Ver o templo vazio como está, não tem sido fácil. Mas Deus sabe todas as coisas, não é? Deus está no controle de todas as coisas e nós tentamos, à luz da sua palavra, à luz do testemunho das Escrituras, à luz do Espírito Santo de Deus, nos entender nesse contexto geral, né? Nos entender nisso tudo e fazer aquilo que for melhor para a glória de Deus e para o bem da igreja. Então seja bem-vindo, vai dando o seu bom dia aí para a gente saber que você está aqui conosco, tá bom? Compartilha também o link aí com seus irmãos, que você quiser compartilhar, será um prazer nós estarmos aqui juntos. Hoje é a nossa escola dominical, nós estamos estudando aqui na nossa igreja, esta revista aqui, ó, Deuses Demais. Essa revista é produzida pela nossa editora, Cultura Cristã, e eu indico o estudo dela, não é? Porque é um conjunto de lições muito boas. E hoje nós estamos na lição de número 7. Nós estamos estudando aqui a lição de número 7. É uma lição que traz no seu subtítulo um desafio, né? Desafio para nós, quem está no trono do seu coração. Aí o nosso bom dia inicial aí para Vanessa, para Graziele, para Giane, também para Giovana, a Neir, a Dalva, a Gessulânia, também sejam bem-vindos aí. Deus os abençoe, abençoe e guarde a vocês, minhas irmãs, e a família, né? Porque alguns irmãos entram na página pessoal e reúnem a família para estarmos juntos aqui. Então você também que é da família, está aí junto, que Deus abençoe sua vida.
eu estou com minha garganta um pouquinho ruinzinha nessa constante prática de fazer vídeos a semana toda e às vezes ter que falar um pouco mais alto, aí fica um pouquinho prejudicado. Então, você me perdoe aí com relação a isso. Nós vamos orar para dar início, assim, à nossa escola dominical. Deus bendito, nesta manhã de graça nós rendemos ao Senhor o louvor e a glória da qual o Senhor é merecedor. Te exaltamos, bendito Deus, porque o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para sempre e a cada geração o Senhor manifesta a tua fidelidade. Te adoramos, ó Pai, por estarmos nessa manhã unidos pelos laços do amor fraternal, unidos pela presença do teu Espírito Santo que aqui está e que também está junto com os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento por este instrumento precioso que o Senhor nos concedeu, que é a internet. Louvamos o nome santo do Senhor e rogamos que o Senhor esteja conosco no decorrer desta manhã, desses momentos que aqui passaremos, para que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, que morreu por nós, que deu a sua vida e nos deu a graça de sermos chamados teu povo. Abençoe-nos, Deus, fala conosco e sê propício a nós em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí comigo, e é importante que você também participe aí abrindo a palavra de Deus, lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso número 11. Filipenses 3, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, meus irmãos, ou irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa do amor, ou por causa de Cristo, perdão. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que Deus então nos aplique a sua palavra ao coração. Nós vamos ainda cantar mais um cântico ao Senhor nosso Deus. Vamos cantar Te Agradeço.
vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Amém. Bom dia para você que chegou aí por agora. O Senhor te abençoe. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Nós vamos ainda louvar o Senhor mais uma vez. Esta semana nós tivemos algumas oportunidades de contato através também lá do Instagram, com a transmissão ao vivo que fizemos. Tivemos ali a oportunidade de relembrar algumas coisas, algumas músicas que falam ao nosso coração. Eu queria cantar uma dessas músicas que nós estivemos conversando e também ao longo da semana, que fala de uma verdade preciosa, que é o que nos une, não é? Aquilo que nos une, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É uma canção mais antiga, mas eu acredito que os irmãos, na sua maioria, devem conhecer. Há um doce Espírito aqui, né? Ele está aqui e Ele está aí com você, está conosco, Ele nos une nessa hora, nesse momento. Então eu quero te convidar a cantar comigo essa canção. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós,
encher-nos com o teu poder. Te adoraremos por sua presença aqui, em que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achar, salve ao invés. Estás débil, oprimido e sem vigor. Rende-te à presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, em que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Você que chegou aí também, seja bem-vindo. Dê a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com sua vida. Como nós fizemos na semana passada, na nossa escola dominical, nós estamos abertos aqui para a interação. Então, se você quiser mandar a sua pergunta, a sua participação, o seu comentário, nós estamos aqui abertos para essa interação. Então, você pode ficar à vontade, tá bom? Nós vamos estudar um tema específico, não é? E o tema está ligado à revista. Toda a lição, ela está baseada num tema só, que é o problema da idolatria. É uma revista que trata dessa questão da idolatria e voltada para uma reflexão nossa individualmente. E a nossa lição de hoje, ela traz um questionamento a respeito do nosso coração. O que o nosso coração é? Ele é um panteão idólatra, ou seja, ele é um lugar onde habitam muitos deuses, ou ele é um templo de Deus, templo do Espírito Santo do Senhor? Essa é uma questão que nós vamos conversar, nós vamos falar aqui, vamos nos avaliar, né? Então você pode participar, tá bom? Você pode mandar a sua colocação, a sua pergunta dentro do nosso propósito aqui, e nós vamos conversando, tá bom? Ainda que à distância. Então eu quero te convidar aí para você abrir a sua Bíblia novamente na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 12, nós paramos no verso 11, né? Nós vamos ler a partir do verso 12 e vamos concluir a leitura até o verso 1 do capítulo 4. O texto-chave da nossa lição é o verso 19. O texto-chave da nossa lição é o verso 19, mas nós vamos acabar de ler todo o capítulo, não é? E o verso 1 do capítulo 4, para a gente ter um panorama geral do contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo. Se você já encontrou aí Filipenses, capítulo 3, a partir do verso de número 12. Segue a leitura dizendo assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O Senhor, então, nos aplique aqui ao coração a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Então, só para fazer aqui um panorama geral para você que não tem acompanhado ou não está na sua igreja estudando esta revista, ou de repente, se você já estudou, não é? Ela é uma bênção. Só para fazer um apanhado aqui geral dos temas, nós estamos na lição de número 7, e desde a primeira lição nós temos tratado a respeito da questão da idolatria. A primeira lição é um chamado ao povo de Deus para entender que o Senhor é o único Deus. Deus é o único Senhor. Então, o propósito daquela lição foi tratar a respeito desta verdade de que todos os seres humanos são, por natureza, propensos à adoração. Gosto muito de uma expressão me fugiu aqui a memória, o nome do pastor está aqui na cabeça, mas fugiu aqui agora. Heber Carlos de Campos Júnior, que ele costuma dizer, ele disse em uma das suas palestras a respeito de cosmovisão, que ao invés de homo sapiens, o homem na verdade é homo religiosos. Nós somos religiosos por natureza. Então essa primeira lição trata desse aspecto, mostrando que Deus é o único Senhor. A segunda fala a respeito da trindade, né, do mistério da trindade, e do fato de que Deus é um, e é três, e é um mistério grandioso. Fala a respeito do problema da idolatria, a lição número 3, a gravidade da idolatria. A lição número 4 fala quão absurdo é a idolatria, não é? Quão absurda é a ideia de adorar ídolos, não é? A lição de número 5 fala sobre os ídolos ocultos, aqueles ídolos que muitas vezes estão escondidos no nosso coração. E a lição número 6, que foi o que nós estudamos na semana passada, chama-nos para entender o projeto de Deus para nós, ao enviar Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar, que é a adoração a Deus, não é? Nós fomos convertidos para adorar ao Senhor. Então a lição de número 7, dentro desse contexto, e na sequência das demais lições, vai nos levar aqui, então, a reconhecer que o pecado traz cegueira. Porque nas outras lições, nós já ouvimos falar a respeito disso. E mesmo sendo cristãos, tendo sido regenerados, lavados no sangue do Cordeiro e realmente tendo experimentado uma nova vida, nós também estamos sujeitos a permitir que o nosso coração se enche de ídolos. Por uma razão, o pecado ainda é parte da nossa natureza, e isso então pode nos levar a cair em qualquer pecado e, claro, também o da idolatria. Então o pecado traz cegueira e impede o homem de reconhecer ou de servir e adorar ao Deus verdadeiro. E ao mesmo tempo nos impele à adoração de outros deuses. Uma verdade que a gente precisa lembrar é que
não existe alguém que não tenha um Deus para si. Mesmo aqueles que se afirmam céticos, ateus, eles têm um Deus a quem eles adoram, não é? Em geral é o próprio coração, né? Em geral é o coração pessoal. Então a nossa lição vai nos chamar para olhar para dentro de nós. Como eu tenho dito aqui na igreja, a gente tem visto isso. Muitas vezes, quando nós falamos em idolatria, nós pensamos em terceiros. E nós, como cristãos evangélicos, a tendência natural é que quando a gente fala de idolatria, a gente pense nos católicos romanos, né? A gente volta o coração e os olhos para eles. E aí a gente tem uma tendência de começar a criticá-los por isso, quando, na verdade, a idolatria não é apenas uma realidade de um grupo determinado de homens, mas ela é uma realidade de toda a raça humana. Inclusive nós, crentes em Cristo Jesus, estamos sujeitos a cometer o pecado da idolatria. Estamos sujeitos a permitir que outras coisas ocupem lugar de Deus no nosso coração. E aí nós acabamos cedendo espaço para a idolatria, e ao fazermos isso nos tornamos idólatras também. Então o estudo nosso tende a nos levar para essa reflexão. O que está no nosso coração? O que é que está governando a nossa vida? Quem está governando os nossos passos? Bom, então vamos aqui para o texto. Vamos para o texto. Paulo escreve a sua carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é conhecida popularmente como a carta da alegria, não é? Porque Paulo reiteradas vezes fala sobre alegria nessa carta. Ele começa o capítulo 3 falando dessa alegria, né? Alegrai-vos no Senhor. E o capítulo 4 começa também com a mesma expressão de alegria do coração do apóstolo. Minha alegria e coroa, né? A igreja dos Filipenses era a alegria e coroa de Paulo. Então a alegria é um tema presente de forma abundante na carta de Paulo aos Filipenses. Mas não é só por isso que ele escreveu essa carta. Paulo escreveu essa carta por outras razões. No capítulo 1, ele diz, no verso 12, que ele escreveu para dar ciência à igreja que, embora ele estivesse passando por tribulações, sofrimentos, que embora ele estivesse ali preso, não é? O evangelho não estava aprisionado, então ele não estava entristecido, ele não estava aborrecido por conta da sua prisão. Pelo contrário disso, ele estava feliz, porque a prisão dele contribuiu para a evangelização da guarda pretoriana, não é? dos soldados de Herodes. Então Paulo estava feliz naquela condição. Ele escreve também para convocar esta igreja a uma vida de conduta, ou uma conduta de vida coerente com o Evangelho. O verso 27 do capítulo 1, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. A expressão na língua grega aqui significa portai-vos como cidadãos. Ou seja, sejam cidadãos sobre todas as coisas, cidadãos que vivem como dignos do Evangelho. Cidadãos que vivem segundo a palavra de Deus, não é? Então ele está também exortando essa igreja a serem cidadãos que vivem segundo a palavra de Deus. De que maneira? Uma delas é vivendo em unidade. E aí o Paulo vai trabalhar esse aspecto da unidade na igreja no capítulo 2. Comunhão, estarmos juntos e unidos em amor fraternal. E o capítulo 2 ele vai usar como pano de fundo, como base para sustentar este apelo à unidade, a misteriosa encarnação de Cristo. Tende em vós, verso 5 do capítulo 2, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então Paulo vai convocar a igreja para, olhando para o exemplo de Cristo, imitando a Cristo, não é? Pudessem viver em unidade, em submissão uns aos outros, dividindo a vida uns com os outros, servindo uns aos outros, entendendo e desenvolvendo a sua salvação. E aí, no capítulo 3, em especial, Paulo trata a respeito dos falsos profetas. É um outro problema que Paulo está tratando nessa carta, o perigo dos falsos profetas. E é esse o contexto que a nossa lição vai trabalhar. Paulo começa o capítulo e ele não mede palavras, não é? O apóstolo Paulo não mede palavras, e é por conta desses textos aqui
que eu acredito pessoalmente que a gente também não precisa ter vergonha de medir palavras para falar de falsos profetas do nosso tempo, não. Paulo chama esses camaradas de cães. Acautelai-vos dos cães. Quem são os cães? Acautelai-vos dos maus obreiros. Não é? Quem são esses maus obreiros? Acautelai-vos da falsa circuncisão. Bom, quando Paulo usa essa expressão, quando fala da falsa circuncisão, Paulo está fazendo uma referência a judaizantes, a judeus que, convertidos aí ao Evangelho, andavam pelas igrejas daquela época, tentando convencer os crentes de que eles deviam circuncidar-se novamente, de que eles deviam observar as leis de jejum, as leis de alimentação, que eles tinham que guardar o sábado, enfim, uma série de outras coisas que esses judaizantes passavam fazendo dentro da igreja. Não é? E Paulo vai então gastar um tempo para falar sobre eles. Ele diz que esses sujeitos são cães. E vai dizer que a circuncisão verdadeira não é essa circuncisão da carne. Ele diz isso no verso 3, porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, quem é a circuncisão? Quem são os verdadeiros circuncisos? Aqueles que verdadeiramente fazem parte do povo de Deus. Deixa eu abrir um parênteses. Circuncisão, Antigo Testamento, era um selo que era dado sobre os homens para selar como povo de Deus. Era um sinal visível de uma aliança. Então, Paulo está dizendo que nós é que somos aqueles que estamos verdadeiramente inseridos nessa aliança. Não é? Fecha aí o parênteses. Quem somos nós? Nós adoramos a Deus em espírito, ou no espírito. Nós não adoramos a Deus por intermédio, os judeus naquele tempo, o templo ainda estava funcionando, a adoração continuava ainda existindo no templo em Jerusalém. Ele diz assim, é como se Paulo estivesse dizendo, nós não adoramos a Deus nos sacrifícios com animais, nós não adoramos a Deus no templo, nós não adoramos a Deus com essas ofertas do Antigo Testamento, essas coisas passadas, nós adoramos a Deus no Espírito. O Espírito Santo de Deus é quem nos leva em adoração. Não nos gloriamos na nossa carne, mas nos gloriamos em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer com essa expressão? Nos gloriamos em Cristo Jesus. Ou seja, a centralidade do coração do crente, o crente está centrado na obra redentora de Cristo. O que nos torna verdadeiramente felizes, o que nos torna verdadeiramente cheios de alegria, de esperança, o que nos torna aptos para dizer que nós somos povo de Deus, sem medo e sem vergonha de falar sobre isso, é porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então não é por causa de nós mesmos, mas por causa de Cristo. Não é por causa de qualquer coisa que exista em nós, não é por causa da carne. E quando Paulo vai falar sobre carne, ele está falando aqui, fazendo um contraste com os judeus, falando de genealogia. E aí ele abre um parênteses para poder citar a si mesmo como exemplo. Ele abre um parênteses para poder citar a si mesmo. Esse parênteses vai aí do verso de número 4 até o verso de número 11. 4 a 11 é um parênteses que Paulo usa. Aliás, ele ainda continua falando um pouco a respeito de si mesmo até o verso de número 14. Verso 15 e o verso 16, Paulo volta para os seus ouvintes novamente sobre aquele assunto. E vai prosseguir a partir do verso 17, voltando no assunto da primeira parte do capítulo 3, que é os falsos mestres. Então, nessa digressão que Paulo faz, nesse parênteses que Paulo faz, ele vai citar o seu exemplo como alguém que não confia na carne. E ele vai dizer que ele tinha motivos humanos para achar-se um sujeito 100%. Um sujeito bom, um sujeito que era digno. Contrastando isso com os da circuncisão, é como se Paulo estivesse colocando ele em comparação com os da falsa circuncisão, com os maus obreiros, e ele estivesse dizendo, olha, eles se gloriam na carne, mas se houvesse alguém, se há alguém que pode se gloriar na carne, esse alguém sou eu, porque diferentemente deles, eu tenho toda uma linhagem, eu tenho todo um respaldo histórico. Né? Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, é como se Paulo dizendo assim, ó, eu tenho sangue azul, eu sou uma pessoa de puro sangue, não é? Eu tenho sangue azul,
Quanto ao zelo, quanto à minha prática religiosa, eu era tão zeloso das minhas convicções religiosas que eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ou seja, quanto à ideia de mérito, de ser salvo por meio das obras, eu era irrepreensível, um cara extremamente zeloso da minha prática religiosa, não é? Mas aí ele vai dizer que, por causa de Cristo, quando ele teve um encontro com Cristo, ele considerou todas estas coisas carnais, humanas, que poderiam fazer dele alguém digno, ele considerou todas estas coisas como lixo. E alguns intérpretes traduzem aí como esterco, né? Ou, para ser mais preciso, como esterco humano, né? como esterco de gente, como fezes humanas. Não é? A ideia é mostrar que a vida com Cristo, o estar com Cristo, o estar em uma aliança com Cristo, o crer em Cristo, é algo infinitamente superior do que qualquer herança genealógica. A relação que nós temos com Cristo como nosso Senhor e Salvador, ela não pode ser comparada com uma estrutura religiosa, não pode ser comparada com uma genealogia humana. Nenhuma dessas coisas humanas são importantes o suficiente para assegurar a nós a nossa salvação, ou para nos dar um respaldo de boas pessoas, de gente de boa índole, não é? Então, Paulo está dizendo isso, mas aí ele vai fazer depois, lá na frente, ele vai meio que prevenindo que alguém pudesse passar a olhá-lo de maneira idólatra, ele vai dizer, não que eu cheguei e tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Paulo vai dizer isso com clareza para a igreja. Fala, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não estou dizendo que eu sou melhor, porque eu tinha essas coisas e escolhi a Cristo. Não foi ele que escolheu a Cristo, né, na verdade, e Paulo deixa isso claro em outras oportunidades. Eu não sou melhor do que ninguém por causa disso. Eu ainda estou lutando, eu ainda estou caminhando, eu ainda estou no mesmo caminho que vocês, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para conquistar aquilo para o qual também fui alcançado, e eu tenho certeza, eu julgo, eu sei que eu não alcancei, mas eu faço uma coisa, eu esqueço as coisas que passaram, eu deixo as coisas do meu passado e sigo para aquelas que diante de mim estão. Eu esqueço o que eu fui, não preocupo com isso, olho para frente, não me preocupo comigo mesmo, mas olho para Cristo e sigo. E vocês, meus irmãos, vocês também precisam fazer a mesma coisa. Basicamente é isso que ele vai dizer no verso 15 e o verso 16. Quando ele diz, todos pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Perfeitos aí não é sinônimo de perfeição moral, não está ligado à perfeição moral. Perfeito aí é mais ligado a completo, aquilo que está completo. Todos nós que entendemos estas coisas, todos nós que fomos alcançados por essas verdades, todos nós que temos essa compreensão, também tenhamos esse mesmo sentimento. Qual o sentimento? O sentimento de humildade, o sentimento de reconhecer a si mesmo como alguém que ainda está em processo, o sentimento de reconhecer-se como alguém que está em construção. Pausa, deixa eu fazer uma pausa aqui. Nós começamos a tropeçar na fé quando acreditamos que não precisamos crescer mais. Grave isso, pense nisso, grave isso no seu coração. Nós começamos a fraquejar, a nos afastar, a cair da fé quando acreditamos que nós não temos mais necessidade de progresso. Ou quando nós deixamos de progredir. Uma das coisas que eu tenho procurado dizer sempre é que a fé cristã, ela é essencialmente progressiva. Progressiva, a gente precisa progredir. A revelação é progressiva.
essa não é uma expressão minha, não é? A Bíblia começa no jardim e termina numa cidade. Essa é uma expressão do reverendo Herbert Carlos de Campos. A Bíblia começa num jardim e termina numa cidade. Há uma progressão, não é? Quando Deus começa a executar o seu plano, Ele chama um homem e a sua mulher estéril. E este casal progride, eles crescem, eles se desenvolvem, se tornam uma família gigantesca. Essa família se torna uma nação, não é? Então há uma ideia nas Escrituras constante de progresso. O apóstolo Paulo fala sobre isso aqui, o apóstolo Pedro fala isso na sua segunda carta: cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo. O autor aos Hebreus vai exortar-nos quanto a isso, quando ele, os seus leitores em especial, quando ele diz assim: olha, vocês ainda estão bebendo leite, vocês já deviam estar comendo alimento sólido, mas ainda estão vivendo de leite. Vocês precisam de alimento sólido, precisam progredir, não é? Paulo elogia os Tessalonicenses pela progressão deles. Eles converteram-se dos ídolos e progrediram na fé, cresceram, e a fé deles avançou significativamente, ao ponto de Paulo poder dizer: olha, eu olho para vocês e reconheço que vocês são eleitos, por causa da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. E o próprio Senhor Jesus exorta os seus discípulos nesse sentido. Há uma progressão o tempo todo. Jesus está caminhando com os seus discípulos e alertando: olha, nós estamos caminhando com um propósito, há um plano de progressão, e exortando os seus discípulos a crescerem. Quando vai alertar a Pedro sobre a possibilidade da sua queda, a sua queda iminente, Jesus fala: ó, você, Pedro, quando se converter, ajude os seus irmãos. Então, tudo nas Escrituras apontam para progressão, para crescimento. E nós começamos a cair a partir do momento que paramos de crescer, de progredir na fé. Um presbítero muito querido, certa vez disse o seguinte: quando você, falando lá no conselho, e a gente conversando com alguém, examinando um irmão, e esse irmão disse que estava assim um pouco parado na devocional, e disse: olha, quando você acha que você está parado, você não está parado não, você está andando para trás há muito tempo. Quando você acha que está parado na fé, você já está caindo, há muito tempo. Parar de crescer, parar de progredir, é entregar-se à queda, entregar-se parar de crescer na fé vai levar-nos a subdesenvolvimento. E é daí que daí que vem o perigo, melhor dizendo, é daí que vem o perigo de nós abraçarmos falsos mestres e o perigo de nós cedermos espaço para a idolatria. Daí que vem esse perigo. Então, meus queridos, a nossa primeira e importante lição aqui é essa: nós precisamos crescer, nós não podemos parar na fé, nós não podemos nos enxergar como pessoas que chegaram no ponto máximo de perfeição. O apóstolo Paulo, com todo o gabarito que tinha, com a vocação específica que ele tinha para o apostolado, com toda a experiência e conhecimento que tinha, ele diz de si mesmo, e ele disse de verdade, com humildade, não é? Diz de verdade, com humildade: eu ainda não cheguei a um ponto de progresso final na minha caminhada cristã. Eu ainda estou progredindo, eu ainda estou crescendo, eu ainda estou me desenvolvendo. E vocês, meus irmãos, também precisam entender a mesma coisa. E é aqui que Paulo vai fazer um contraste entre os verdadeiros mestres e os falsos mestres. Os falsos mestres, ao contrário do apóstolo Paulo, se intitulam completos, prontos. Eles são donos da verdade absoluta. Eles têm nas suas mãos o domínio da verdade. Ninguém pode atingi-los. Eles entendem e pregam sobre si mesmos como se eles fossem o último estágio da vida com Deus, como se eles fossem os únicos detentores das palavras da verdade. Eles chamam sempre a atenção dos outros para si mesmos e nunca para Cristo.
Então, nós podemos reconhecer e diferenciar os falsos mestres dos bons mestres, os falsos pastores dos bons pastores, os pastores verdadeiros, os falsos pregadores dos verdadeiros pregadores, entre outras coisas, por esta condição de simplicidade, humildade a respeito de si mesmo e da pessoa de Cristo, da relação com Cristo. É o que Paulo diz aqui: eu sou pequeno, Cristo é grande. Os falsos mestres normalmente fazem o oposto. Esqueça Cristo, ouve o que eu estou te dizendo. Você vai caminhar isso, isso e isso, você tem que fazer isso, isso, porque é isso que vai te dar salvação, porque é isso que vai te dar benefícios, é isso que vai fazer você crescer e se desenvolver. É isso que vai fazer você se tornar alguém superior. Então, os falsos mestres vão desviar-nos da cruz de Cristo. É o que eles procuram fazer com constância. Parece que nós temos uma pergunta aqui. Pastor, bom dia. Os nossos irmãos estão participando, né, hoje mais timidamente que domingo passado. Mas o nosso irmão Elias disse aqui que de fato é um alerta necessário, que a gente tem que ficar de olho. A nossa irmã Gilca comentou o texto da carta de Paulo aos Coríntios, onde ele escreve dizendo que para aqueles que pensam estar de pé, né, vigiarem que não caiam. Sim. E tem uma pergunta aqui do nosso irmão Rafael Sattler. Ele perguntou assim, se nesse caso a formatura ou a forma, né, eu imagino que o corretor deve ter atrapalhado ele aqui, a forma da nossa vida cristã é a vida eterna. Então ele está perguntando se a forma da nossa vida cristã aqui nessa terra é a da vida eterna. Eu entendi a pergunta dele, a formatura no sentido da conclusão, né? Pensando na ideia de curso, né? Perfeito, isso. É essa a ideia. Sim, Rafael, a gente pode dizer exatamente isso. A vida eterna é o nosso alvo, é a conclusão da nossa jornada. Deus vai trabalhando-nos e aperfeiçoando-nos e levando-nos para mais perto de si, na medida em que progredimos. Todo cristão, ele precisa progredir, ele precisa crescer, ele precisa ser mais sábio do que era quando ele se converteu, ele precisa ser mais crente do que era quando se converteu. Eu estou rindo aqui porque um dia desse eu tenho um grupo de amigos, nós estudamos juntos, formamos no seminário, e nós temos um grupo de WhatsApp que a gente mantém esse contato, né? E normalmente é um grupo onde a gente brinca, não é um grupo para a gente discutir teologia, é um grupo para a gente brincar, para a gente se divertir, para a gente trocar ideias e se divertir um pouco, né? E aí, com esta situação que a gente está vivendo, todos eles também começaram a se envolver mais com essa questão da internet, com essa questão da comunicação digital, não é? E começaram a compartilhar seus vídeos, a trocarmos ideias. E aí eu brinquei com ele e falei, acho que nós estamos mais crentes agora do que quando a gente estava no seminário. Mas é verdade, a gente precisa estar mais crente a cada dia, a gente precisa crescer mais. Eu tenho que chegar na minha velhice com mais convicção de fé do que eu tinha. Então, preciso progredir, preciso crescer. Só que eu nunca vou chegar ao ponto nessa vida de estar completo. A minha formatura, a minha conclusão, ou a conclusão da obra de Deus na minha vida se dará na eternidade. Aqui no livro de Filipenses mesmo, no verso 6 do capítulo 1, Paulo fala sobre isso. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então Deus começou e está trabalhando para completar isso até o dia de Cristo. Lá no dia de Cristo é que ela estará completa. Tem mais participação, mais pergunta? Tem sim. Nossa irmã Marli, ávida participante aqui do nosso grupo, das nossas transmissões, ela disse que Paulo antes ele tinha bastante conhecimento humano e isso não dava para ele gabarito cristão. E agora ele busca e caminha por esse processo porque ele foi alcançado por Cristo. A gente deve imitá-lo buscando o conhecimento de Cristo, o crescimento de Cristo, em Cristo, né? E tem uma pergunta do nosso irmão Sineval, nosso diácono Sineval, ele perguntou se pode dizer que a idolatria é o vício da alma, onde o coração vive enganado e iludido.
Ô Marli, você fez uma leitura exata, é isso mesmo, não é? É essa leitura mesmo que você fez aí, assim, e o próprio apóstolo Paulo, em outras ocasiões, nos chama para sermos imitadores dele, não é? Então nós temos que olhar para o que Paulo faz e segui-lo, como ele seguiu a Cristo. Ô Cineval, sim, nós podemos dizer que a idolatria é um vício da alma, exatamente, porque a nossa... Quando a gente fala de vício, a gente fala de algo que domina e que inclina-nos constantemente a uma prática, não é? Seja ela qual for. Vício, não existe vício bom. Pode até ser que a gente às vezes pensa que exista algum tipo de vício que não seja essencialmente ruim. Não, mas todo vício é ruim, porque significa que você é dominado por alguma coisa, que essa coisa te controla. Então não importa se é um vício de drogas, quaisquer que sejam, ou se é um vício de esporte, se é um vício de internet, se é um vício de videogame, se é um vício de comer, não importa qual seja. Não há vício bom. Todo vício é ruim, porque o viciado é alguém que é dominado por alguma coisa. E podemos dizer em certo aspecto que sim, que a idolatria é um vício da alma, mas do homem natural, do homem desde o seu nascimento, o homem que ainda está no seu estágio inicial, que não foi convertido, porque o crente, ele é sim um viciado, mas um viciado que está em recuperação, que está sóbrio, vamos dizer assim. Ele é um viciado que está constantemente cuidando e evitando, fugindo deste seu vício. Ele foi lavado, ele foi purificado da contaminação, ele não é dominado pelo vício mais, ele consegue lutar contra o vício, mas o vício está constantemente ali. E se ele não guardar e não vigiar, ele vai cair, ele vai ceder esse espaço. Como o alcoólatra que está sóbrio, que está em recuperação, que não pode tomar o primeiro gole, porque se ele o fizer, ele vai cair e vai ceder e entregar-se. Assim também a nossa alma, nós crentes em Cristo Jesus, que fomos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, recebemos uma nova disposição do coração, temos um coração agora que ama a Deus, que quer saber das coisas de Deus, que quer viver para a glória de Deus. Ainda precisamos lutar com aquele sentimento de querer algo no nosso coração para nós mesmos. E contra esse vício, desse vício nós estamos, de certa forma, livres, mas ainda precisamos estar atentos, porque a mínima escapadinha que a gente der, a gente acaba enchendo o coração de ídolos. E é muito sutil. É muito sutil isso, porque o nosso vício da alma não é algo fora de nós. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O vício da alma não é algo fora de nós. Pastor, tem um comentário aqui, né, da nossa irmã Iracilda. Ela diz que, assim como nós buscamos especializar na vida profissional, também devemos nos especializar no crescimento da vida espiritual. A nossa EBD hoje está sendo assistida, né, e transmitida aos irmãos da Igreja do Limoeiro também, que estão aqui presentes conosco, inclusive o pastor Carlos. Um abraço para a galera aí. E também estrangeiro, né, lá fora, no exterior. A nossa irmã Cirlane disse que está acompanhando aqui. Ela mandou um abraço para todos, disse que a nossa fé é como uma plantinha em crescimento, precisa ser regada diariamente para desenvolver. E eu tenho uma pergunta, reverendo. Essa comparação é bem o que Cristo está dizendo lá em Mateus 13, quando ele fala do semeador que plantou e uma semente rendeu a 30, outra a 60, outra a 100. A minha dúvida é, há cristãos que nunca vão chegar num determinado nível de crescimento espiritual, só vão render sempre aquela mesma coisa ali, ou todos têm que chegar num determinado nível? Bom, deixa eu
usar a seguinte figura. Vamos imaginar que você tem um pomar de laranjas, não é? E um pomar imenso de laranjas. Há árvores que produzem mais laranjas e há árvores que produzem menos laranjas, não é? Nem todas vão produzir a mesma quantidade. Outras vão produzir mais do que as outras, dependendo de uma série de outros fatores, não é? E eu acredito que a nossa vida cristã também é assim. Nem todos nós produziremos igualmente, mas todo cristão produz. Jesus diz lá em João 15 que a árvore o galho, o ramo que está ligado em Cristo e que permanece em Cristo, o Pai que é o agricultor, que cuida da videira, ele vai limpar para que ele produza mais fruto ainda. A tendência é que cada cristão produza mais frutos na medida em que vá se desenvolvendo. Mas há cristãos que produzem mais do que os outros. Isso não significa dizer que eles são melhores do que os outros, não é? Não significa dizer. O próprio apóstolo Paulo aqui é alguém que produziu uma quantidade de frutos muito superior à grande maioria de nós. Mas ele mesmo diz que ele não é superior a nós, em nenhum aspecto, em nenhum sentido. O importante é que nós preocupemos-nos constantemente em produzir frutos. Tem uma questão importante. O que faz uma árvore produzir bastante ou não? Bom, depende de uma série de condições climáticas, não é? Mas há uma em especial que é a questão da saúde. Uma árvore saudável, ela produz frutos. Uma árvore não saudável, ela não vai produzir. O que significa que, como crentes em Cristo Jesus, nós vamos produzir na medida em que a nossa fé for uma fé sadia, uma fé saudável. O que é uma fé saudável? Uma fé que não está contaminada por estas coisas que nós estamos falando aqui. Uma fé cuja a raiz dela é a pessoa de Cristo, apenas. Uma fé que está enraizada na palavra de Deus. Qualquer crente que quiser adicionar outras coisas à palavra de Deus, corre o risco de adicionar vermífugos, venenos ao invés de adubos, que vão impedir o seu desenvolvimento, não é? Que vão impedir que ele cresça. Ele é crente, não vai perder a salvação. O crente não perde a salvação, nós cremos nisso. Nós não perdemos a nossa salvação porque ela está assegurada em Cristo Jesus. Mas nós podemos viver uma vida melhor ou pior. Nós podemos crescer ou não, né? E aí é parte da nossa responsabilidade como crentes entender o nosso desígnio. Eu não posso exigir que todos os membros da minha igreja se tornem teólogos e sejam conhecedores dos detalhes profundos da cristologia, da pneumatologia, da antropologia bíblica. Eu não posso querer e exigir que todos sejam exímios expositores da escatologia bíblica. Mas cada um, na sua característica pessoal, produz os frutos que Deus lhe deu. E cada um deles tem responsabilidade disso. Tem crentes que produzem muito mais frutos, espiritualmente falando, produzem muito mais frutos e não são teólogos, não são pastores. Deus é tão maravilhoso, tão precioso na forma com que Ele administra a sua igreja, que Ele proporciona que crentes que não têm qualquer instrução, mas têm vida com Deus, intimidade com Deus, que têm convívio com o Senhor, possuam mais robustez espiritual do que outros que são extremamente conhecedores das Escrituras. Então, quando a gente fala de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, nós não estamos falando, porque Pedro não está falando de teologia apenas. É claro que a gente tem que crescer e conhecer as Escrituras. Mas quando Pedro fala de conhecer, a gente precisa lembrar que ele era um judeu. E que no conceito judaico, conhecer tem muito mais a ver com relacionamento, com convívio, do que com capacidade intelectual. Você quer ver algo que vai fechar isso? Mateus capítulo 7. Senhor, porventura nós não expulsamos demônios, não fizemos milagres, nós não fizemos e acontecemos em teu nome? E aí a resposta de Jesus é: vocês não estudaram teologia,
Vocês não se formaram no seminário presbiteriano? Não, a resposta de Jesus é: nunca vos conheci. Não havia relacionamento. Então, no fim das contas, das coisas que mais importam, foi a mensagem do domingo passado à noite, é como nós nos relacionamos com Cristo. Então, crescer é crescer em Cristo, né? Cada um vai ter a sua vida. Por exemplo, dentro do colégio apostólico nós tínhamos 3 que tinham mais convívio com Cristo e outros nem tanto, mas todos eles eram, com exceção de Judas, todos eles eram crentes, todos eles se tornaram crentes e servos fiéis do Senhor. Mas Pedro, Tiago e João tiveram um relacionamento diferenciado com Cristo. Então, multiplica isso para a igreja proporcionalmente, você vai ver que nem todos os crentes vão desenvolver os mesmos dons, né? Mas todos produzirão frutos na medida em que o Senhor os chamou para isso e na medida em que se relacionam com o Senhor, nosso Deus. Nosso irmão Israel, o Boy, lá da igreja do Vila Celeste, diz que a congregação do Jardim Vitória também está acompanhando aqui conosco. Nosso irmão Salatiel, ele comentou assim: o nível espiritual não pode ser medido, né, pela intelectualidade da pessoa. Se fosse assim, qual seria a medida de fé da viúva pobre? Por isso ele diz que, até porque existem muitos com habilidade de ensino, e com formação intelectual, mas que abandonaram a fé. A nossa irmã Giane Ávila Pantoja, ela diz que cada um tem seu dom, com a sua maturidade espiritual, e nós é que temos que saber como desenvolver e alimentá-la. A nossa irmã Lilian Lelis, ela diz que a parábola dos talentos responde à minha pergunta. Nem todos que receberam os talentos, né, apresentaram resultados conforme o recebido. Assim ela entende. Sim. E não apenas isso, a gente precisa entender que a nossa vida com Deus não é medida por resultados. Esse é um problema de idolatria dos nossos dias, não é? Os números têm sido idolatrados por uns e têm sido rechaçados por outros. Nós não podemos nem ir para um extremo nem para o outro. Nós não podemos pensar que a nossa fé é medida por produção. Não. Nossa fé é medida por relacionamento com Cristo. E todas as outras coisas procederão deste relacionamento. Vamos pegar aqui como analogia o que Jesus diz lá em Mateus 6, quando ele fala da ansiedade, né, da ansiosa solicitude pela vida. Verso 33 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, quais sejam roupa, alimento, sustento, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por analogia, nós podemos fazer isso a respeito dos frutos. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, um relacionamento pessoal com o nosso rei, as outras coisas serão acrescentadas, as outras coisas serão vistas. Às vezes, um irmãozinho, sentadinho no canto dele, no banco ali, ele nunca levou uma pessoa a Jesus, ele nunca pregou o evangelho para ninguém, ou talvez tenha pregado, ele nunca levou um convertido sequer à igreja, mas ele tem muito mais frutos de vida espiritual do que outros que podem se orgulhar de ter levado centenas de pessoas para a vida da igreja. Por quê? Porque ele é um homem de oração, ele é uma irmã de oração, uma irmã que vive ali em comunhão constante com o Senhor, o seu testemunho de vida é ilibado, os seus filhos cresceram aprendendo com o seu testemunho de fé e vida, enfim. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos usar o critério de produtividade, para medir e trabalhar a respeito da fé. Muitos têm feito isso nos nossos dias, para dizer que a igreja tem que crescer e apresentar isso em números. Isso está equivocado. Jesus Cristo não se preocupou com números. Ele escolheu 12 homens, para poder influenciar o mundo. Então, número não importa. O que importa é como esses homens estão se relacionando com Deus. Se não me engano, foi o John Wesley que disse: dê-me 100 homens que não temam outra coisa senão a Deus e ao pecado, e eu vou incendiar o mundo. Então não é a quantidade, é a relação que esses homens, que as pessoas têm com Deus, não é?
Vamos prosseguir aqui então, porque nós temos algumas outras coisas aqui que vão nos ajudar a pensar em nosso coração à luz de tudo isso que a gente já falou aqui, não é? Deixa eu beber mais água. Bom, nós falamos, pegando aqui aquele gancho lá do vício do Sineval, né? Que o Sineval falou, vício do Sineval não, perdão. O Sineval que mencionou a questão do vício a qual o Sineval mencionou. Desculpa aí, hein, Sineval. A questão do vício que foi mencionada. Qual é o grande problema do dependente, do viciado? O grande problema do dependente é que ele precisa daquilo para satisfazer-se a si mesmo. Satisfazer a sua necessidade. Não é? Ele precisa disso. A centralidade do vício, da dependência, está no próprio indivíduo. E é isso que Paulo vai dizer aqui no verso 19, que é o chave da nossa lição. Qual é o problema central, qual é a característica central desses falsos inimigos da cruz de Cristo? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, esses falsos inimigos, esses inimigos da cruz de Cristo, perdão, esses falsos crentes que Paulo diz até chorando, eram pessoas que estavam no meio da igreja. Olha aí o verso 18, pois muitos andam entre nós. Eram gente que estava no meio da igreja, gente que se dizia crente, não era gente incrédulo não. Paulo não está falando de um ímpio não, Paulo não está falando de um ateu perigoso, Paulo não está falando de um governador terrível, Paulo não está falando nem de Nero, Paulo está falando de crentes, de cristãos, pessoas de confissão religiosa. Não é? Deixa eu melhorar essa definição aqui, não é? De pessoas de confissão religiosa. Só que o que essas pessoas de confissão religiosa tinham na sua vida, como prática, como constante, que fez com que Paulo os identificasse como inimigos da cruz de Cristo? Aí está o verso número 19. O destino deles é a perdição. Olha aí, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Meus irmãos, a idolatria é, por natureza, uma atitude do coração do indivíduo que colocou o seu próprio coração no trono da sua vida. Imagine uma sala, aqui o autor da nossa lição fala sobre isso. Imagine uma sala com diversos deuses. Você já parou para pensar um pouco de como era o panteão? Lá na Grécia, você tem uma sala, um galpão enorme e vários deuses espalhados, várias estátuas, vários ídolos. E aí Paulo entra lá e vê lá um ao Deus desconhecido. Bom, agora imagine que no meio desta sala cheia de ídolos tem um trono gigante, onde se assenta aquele que é o que governa todos os outros, que é o que governa todas as outras coisas do coração do indivíduo. O problema do idólatra é que quem se assenta no trono é ele mesmo, é o seu ego, é o seu próprio coração. Quando a gente fala sobre isso, coração, a gente está falando sobre os desejos, as vontades, os planos, coisas que muitas vezes são legítimas, boas. Casa, família, comoção, bens materiais, avanço tecnológico, estudo, mas que são reflexo do nosso desejo particular e são tomados para satisfazer a nossa vontade e não para a glória de Deus. Então, como que eu vou reconhecer e vou avaliar a minha própria vida a esse respeito? Eu preciso saber quem é que está no trono do meu coração, quem é que governa o meu coração. E eu acredito piamente que Deus nos deu esses dias para isso mesmo, para a gente poder avaliar o nosso coração, para a gente poder avaliar a nossa vida, quais são os valores que estão centralizados no seu coração. Quando você está aí, talvez, você que é um profissional liberal, você que é alguém autônomo, está aí sentado na sua casa aflito com as circunstâncias, você está aflito por causa de quê? O que te aflige? Cuidar da sua família?
o pão na mesa, ou a possibilidade da falta dele, ou na mesa dos seus funcionários? Ou o que te aflige é o fato de que você não pode sair para conquistar essas coisas por si mesmo? O que te aflige é o quê? Porque se é o pão, a necessidade que te aflige, aí tem um problema, porque você talvez tenha se esquecido ou esteja esquecendo-se, é a mesma coisa, né? Tenha esquecido ou esteja esquecendo-se. Talvez você não esteja se lembrando ou esteja ignorando que o pão nosso de cada dia Deus nos dá. Ignorando que fui moço e agora sou velho, e jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou então, você está aí motivado pela sua própria vontade, a falta de você não poder ir conquistar aquilo que você acha que é você que conquista. De qualquer forma, seja qualquer uma das duas situações, quem está no trono do seu coração é você mesmo e não Deus. Quem está no trono do seu coração não é o Senhor. Olha que situação difícil para a gente avaliar, meus irmãos. Quem se assenta no trono do nosso coração? Então, o ímpio, por natureza, ele é conduzido por si mesmo. Lá em Jeremias, temos um texto que nós já estudamos isso, uma outra lição, texto que fala sobre isso, né? O sujeito vai lá, corta uma árvore, de uma parte ele faz uma casa, de outra parte ele prepara a comida, e do pedaço que sobrou ele faz um Deus. Coloca ele bem fixado e diz: agora você é o meu Deus, se vira aí e me ajuda, livra-me. Então ele põe naquela coisa, que era o resto de madeira, a sua expectativa de que ele o sirva, que ele faça o que é vontade dele, não é? Então, o cerne da idolatria está no coração do homem, quando este tem no seu coração o seu próprio desejo. É o que Paulo está dizendo aqui: o Deus deles é o ventre. Eles estão preocupados em encher a barriga. Deus deles é a fartura, é o próprio coração, é o seu próprio interior. A glória deles está na sua infâmia. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. E aí vem uma outra questão. Quando Paulo fala, e aí ele continua, né? Na verdade, o verso 20 vai dizer assim: porque a nossa pátria, e essa é a diferença entre o cristão idólatra e o cristão verdadeiro, o falso pregador e o pregador verdadeiro, é da esperança que ele tem no seu coração. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos a quem? O Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Ele quem vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, olha só, irmãos, semana passada eu falei aqui que a nossa escatologia ela é muito mais moldada por Hollywood do que pelas Escrituras. E essa semana, na sexta-feira, eu fiz um vídeo falando um pouco mais sobre isso, e está lá no meu canal. Depois eu vou publicá-lo e compartilhá-lo também aí no link da igreja, na página da igreja e em outros meios. Está no meu canal lá no YouTube. Vou publicar no canal da igreja também. Aproveita lá, se você não inscreveu ainda, depois de terminar aqui, você vai lá, entra no canal da Igreja Presbiteriana de Betânia, Igreja Presbiteriana de Betânia, e se você não fez a sua inscrição, entra lá, faz a sua inscrição, para a gente poder conseguir o número necessário para fazermos a nossa transmissão aqui via celular, que é o que nós estamos fazendo agora. Fechou o parênteses aqui do merchandising, não é? No vídeo eu procuro mostrar exatamente isso. O que é que Hollywood faz conosco? Hollywood faz com que a gente acredite que nós somos responsáveis pela nossa salvação. Todos os filmes de Hollywood, em todos os temas que eles trabalham, apresentam a mesma coisa. O indivíduo é responsável pela sua própria salvação. Ou ele encontra a salvação quando ele encontra consigo mesmo como parte de uma estrutura maior. Então, vai sempre voltar para o indivíduo, sempre centralizar no indivíduo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós é que a diferença entre alguém que está caindo no vício da idolatria,
alguém que está cedendo espaço ao vício da idolatria e alguém que se mantém firme é a esperança do seu coração. Nós já falamos de um, que é a motivação do seu coração. Por que que ele vive? Para quem que ele vive? Qual é a quem ele atribui a força e o ganho do seu pão? E a outra questão é qual é a sua esperança? Qual é a sua expectativa? Está no fato de que ele vai providenciar a sua salvação ou de que ele espera que essa salvação seja providenciada por Cristo Jesus? Isso faz toda a diferença, irmãos. O mundo nos faz acreditar que a nossa salvação está no nosso trabalho. Não estou falando só de salvação do ponto de vista da eternidade. Estou falando da solução dos nossos problemas. Da redenção da nossa vida. Está no trabalho, está nos estudos, está lá no diploma que você tem, está no relacionamento que você vai adquirir ou já adquiriu, está nos filhos que você tem ou vai ter, ou pretende ter, está nas coisas materiais. E quando a gente fala de coisas materiais, não estamos falando só de dinheiro, só de coisa monetária, estamos falando de tudo aquilo que é matéria. Tudo aquilo que é matéria. Então você que, por exemplo, coloca no seu cachorro a esperança de dias felizes para você, isso é uma idolatria, você está sendo idólatra. Você que coloca no seu pet, seja ele qual for, a razão da sua felicidade, meu irmão, eu te sinto muito, mas isso é idolatria. Não estou dizendo que você não tem que amar um pet, que você não pode ter, tenha, cuide bem, seja feliz com ele, cuide dele, dê carinho, amor e atenção, mas não o coloque como central na sua vida. Muitas pessoas têm feito isso, isso reflete a idolatria do coração deles. Há poucos dias eu disse para alguém uma coisa bastante difícil de dizer, bastante difícil, especialmente para quem era que eu estava dizendo. Eu fui obrigado a dizer para essa pessoa o seguinte: olha, você não ama quem você diz que ama. Na verdade, você ama a si mesmo. Você ama a si mesmo. Porque não está preocupado com o bem daquelas outras pessoas. Porque alguém que interviu na situação buscando o bem delas, se tornou seu inimigo. E você consegue enxergar naquela pessoa uma inimizade, como se ela estivesse roubando aquelas pessoas de você. Então não é elas que você ama, é você mesmo. É você mesmo. Aplique esse princípio a qualquer outra situação na sua vida. Irmãos, o que nosso autor vai dizer aqui, vai nos chamar a atenção é: nós fomos salvos para a habitação do Espírito de Deus. Para a habitação do Espírito. Deus é quem habita em nós. E essa esperança, ela só pode ser fortalecida quando nós estamos em Cristo. Por isso que Paulo diz aí no verso 1 do capítulo 4, e faz essa exortação aos filipenses: portanto, amados e muito saudosos, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. No Senhor. Porque é a única forma de vencer o pecado da idolatria, é entender que nós fomos chamados, feitos em Cristo Jesus para a habitação do Espírito, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 3, verso 16, vós sois templo do Espírito de Deus. Ele habita em vós. Ele habita no nosso coração. Pedro vai dizer na sua segunda carta que nós estamos sendo construídos edifício de Deus para a habitação de Deus. Aqui não, mas em Efésios capítulo 2, Paulo fala que Deus está nos construindo como edifício para a habitação de Deus no Espírito. O Espírito de Deus habita em nós e é Ele quem precisa ser o dono do trono. É Ele quem precisa assentar no trono do nosso coração. Tem mais participação. A nossa irmã. Som tá dando, né? Ok. A nossa irmã Eulina, ela disse que nós todos precisamos de atividades físicas, né? Mas enquanto a gente só fala, não vemos o resultado do crescimento espiritual. No crescimento espiritual, todos nós necessitamos e temos que ter, né, disciplina para isso.
E a nossa irmã Eula, ela fez um comentário bem pertinente dizendo: olha, é importante frisar que se a pessoa tem uma função ou um cargo na igreja, seja como pastor, evangelista, presbítero e até diácono, ela depende de orações para crescer espiritualmente. Talvez daquele humilde irmão que muitas vezes é julgado por não crescer na vida espiritual, e com isso acha que tem menos valor que o outro, né? Eu entendo o que ela está dizendo, daqueles irmãos que às vezes, como o senhor mencionou, né, não trazem dezenas de pessoas para a igreja, mas é ele que está sustentando em oração. Exatamente. Ali o líder da igreja, né? O nosso irmão Pierre também fez um outro comentário aqui, até severo, dizendo: olha, bom dia, né? Ele começa: pensando musicalmente, é que podemos afirmar quão hipócrita é cantarmos Dono do Meu Coração ou Minha Maior Ambição, se Deus de fato não estiver no trono do nosso ser. Ô Pierre, rapaz, você falou aí, menino, deu até um negócio meio pentecostal em mim aqui agora, deu até um arrepio. Ô Pierre, mas é verdade. Rapaz, eu não me lembro quem foi que disse, mas o sujeito disse algo parecido com isso, que a hora mais hipócrita no mundo é 19h30, a hora que começam os cultos nas igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo afora. Domingo, às 19h30. É a hora mais hipócrita do mundo. Porque é o momento em que muitos estão cantando exatamente essas coisas aí, não é? Dono do meu coração, toma todo o meu ser, toda a minha alma, não é? São músicas lindíssimas. Minha maior ambição, quando na verdade não é bem isso que está verdadeiramente no coração. Olha, meus queridos irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Estava conversando naquele grupo de pastores que eu mencionei para vocês mais cedo, de colegas, estávamos compartilhando sobre isso lá. Se nós não sairmos deste estágio muito mais crentes do que estávamos ou que éramos, muito mais voltados para as realidades espirituais, para a vida com Deus, meus amados irmãos, nós estamos correndo o risco de um juízo severo de Deus sobre nós. Se depois de tudo isso que a gente está passando, a gente não entender o que é importante na vida, e que é importante, nós ainda, posso chegar a dizer que não tem mais solução para nós não, mas assim, nós podemos esperar que vai vir a mão de Deus vai descer lá do céu com o cajado do Capitão Caverna e bum, na cabeça da gente, cabong, não tem outro jeito, porque pelo amor de Deus, veja bem, o que é esse coronavírus, gente? O que é esse coronavírus? Realmente, ele tem matado muitas pessoas, tem causado uma destruição muito grande por uma série de fatores, mas comparado, ele é bem menos ofensivo do que muitos outros que já passaram pela face da terra. Mas olha a quantidade de coisa que isso causou em nós. Nós precisamos aproveitar esse tempo de estarmos aqui para refletirmos, para analisarmos mesmo o nosso próprio coração. Nós precisamos terminar isso mais crente. Quando voltarmos a conviver, como estamos aqui em comunhão, o nosso abraço tem que ser sincero, irmãos. Pensa por um pouco, você que está me ouvindo aí, pensa, olha só, se você voltar dessa quarentena e não der um abraço apertado naquele irmão, naquela irmã que você é meio assim com ele, não terá valido a pena. Não terá valido a pena. Esse é um tempo para zerar as nossas hipocrisias, para zerar as nossas dificuldades de relacionamento, para nos levar a um quebrantamento de verdade, irmãos. Quebrantamento de verdade. Eu acho que a primeira pessoa que você tem que procurar para abraçar apertado na sua vida é aquela pessoa que te fez mal. Você tem que sentir saudade dela. Se você não está sentindo saudade dela, então tem um trem errado no seu coração. Tem um trem errado no seu coração.
Se você não está sentindo saudade de dar um abraço naquele irmão que falou um negócio que você não gostou, tem um negócio errado, isso não adiantou ainda. Precisa de entender mais. Então, o que é que está habitando o nosso coração? Quem é que está sentado no trono do nosso coração? Deixa eu ler aqui um trecho da lição, que o autor diz o seguinte: os crentes possuem uma natureza transformada que lhes dá condições de rejeitar todo o pecado odioso aos olhos de Deus. Por isso eles têm que estar atentos à idolatria velada, essa idolatria sutil, né? Que consiste em utilizar-se das boas coisas da criação de Deus como meio de satisfazer o seu ego. A idolatria mais sutil, o meio de idolatria mais sutil que existe, é quando nós utilizamos das coisas boas de Deus como meio de satisfazer os desejos da nossa alma. Paulo diz que a glória dos falsos obreiros é o próprio, é a sua infâmia, o Deus deles é o ventre. A nossa glória deve ser Deus. Nós devemos estar vivendo para a glória de Deus. Ele continua: já que as abominações e os vícios típicos de uma vida de pecado são prontamente rejeitados, é possível que a família, o trabalho, o lazer e tantas outras coisas que não são más em si mesmas, sejam usadas não para glorificar a Deus, mas para agradar ao ego. Não para adorar e satisfazer ao Deus verdadeiro, mas para agradar ao ego. Às vezes a gente racionaliza as coisas para esconder o verdadeiro sentido do que está no nosso coração. Ah, não, eu trabalho assim, eu dedico o meu tempo assim para o trabalho, eu sou vigoroso porque eu estou fazendo para o melhor para os meus filhos. Eu sou, como é que é, workahólico, né? Trabalhólatra. Eu sou um trabalhólatra, eu gosto do trabalho, eu tenho que trabalhar, porque senão eu vou deixar desamparado outras pessoas. Veja bem, é isso mesmo. Porque se isso está fazendo você perder a oportunidade de conviver com sua família, isso se tornou realmente uma idolatria no seu coração. Não é por eles, você está racionalizando para esconder um ídolo. Na verdade, você está passando mais tempo na empresa porque você não consegue mais passar tempo com sua mulher em casa. Na verdade, você está ficando mais tempo no trabalho porque você não consegue mais passar mais tempo em casa com seus filhos. Você quer chegar quando eles já estão cansados e na hora de ir para a cama, você dá um abraço, um beijo neles, fala papai te ama e no outro dia de manhã você levanta cedo antes deles acordarem. Isso reflete que há um ídolo no seu coração. Você está vivendo para si mesmo e não por eles, mas justifica-se dizendo que é por eles. Você engana a si mesmo dizendo que é para eles. Mas lá no fundo, o que está por trás é você mesmo. É satisfazer o seu próprio coração. Mais uma vez, você pode aplicar esse princípio a qualquer outra coisa. A tudo mais. Não é? E você vai identificar assim quais são os ídolos sutis que estão governando a sua vida. O que está governando o seu coração? As suas atitudes, suas ações. O que está governando os seus pensamentos? Quando você sai para trabalhar, você sai para glorificar a Deus com o seu trabalho? Quando você sai para passear com sua família, você sai para glorificar a Deus? Quando você sai para assistir um filme no cinema, está dando saudade aí, né? Você sai para glorificar a Deus? Meus irmãos, o Deus desse século se chama entretenimento, é o Deus do momento. É quem está na crista da onda. Entretenimento, diversão. Diversão. E é isso que tem arrastado muitos de nós, para coisas que nos distanciam de Deus. Tem nos enfraquecido a fé, tem nos feito deixar de produzir frutos, tem destruído famílias nossas, destruído casamentos, sabe? Por causa do entretenimento, da diversão, do sentir prazer, do hedonismo. Tenso. Reverendo, a nossa irmã Arli Valentim,
Ela disse assim que concorda, né? Ela também acha isso, e que quando terminar toda essa crise, tudo isso que nós estamos vivendo, a gente tem que ter mais amor, chegar na igreja e ter mais amor uns pelos outros, que é o que está faltando. Endossando o comentário dela, a gente que está aqui ajudando no suporte técnico, né? Somos pouquinhos aqui, chega na igreja e essa igreja desse tamanho, toda vazia, realmente dá uma dor no coração mesmo. A nossa irmã Esther, através do Facebook da Nailde, ela disse assim: pastor, quando o senhor falou que 19h30 é a hora mais hipócrita do mundo, eu arrepiei mesmo. Essa mudança tem que começar em mim, em nós, né, Esther? Ela mencionou o cântico, né? Começar em mim, quebra corações. Excelente canção. A Luciene Silva disse aqui que este momento veio para mostrar o quanto nós cristãos temos vivido uma vida humana. Vemos irmãos desesperados e atacando outros irmãos, atacando os governantes, ao invés de orar ao Deus vivo e pedir misericórdia por uma cura da nossa nação e principalmente por mudança nos nossos corações. A pergunta é realmente quem está governando os nossos corações. Deus nos ajude. Amém. Pois bem, irmãos, essas coisas são difíceis, porque eu estou aqui também, o Pedro colocou aí das cajadadas, né? O Rafael falou ali que vai sair da live doendo, mas não é só vocês não, eu também, né? Porque realmente essas coisas são duras. Mas quem disse que a vida é fácil? Quem disse que Deus prometeu isso? Na verdade, todas essas coisas fazem parte do cuidado de Deus por nós, né? Fazem parte do seu cuidado por nossa vida. Nós já estamos aqui quase chegando às 11 horas, é comumente o horário que a gente encerra a nossa escola dominical. Se alguém mais quiser ainda fazer o compartilhamento, a oração a minha oração é para que nós, meus irmãos, aprendamos isso, avaliemos profundamente o nosso coração, sabe? Junto com os colegas, a gente tem analisado isso. O que está dentro do nosso coração, sabe? O que está dentro de nós, da nossa vida? Essa necessidade que a gente teve de se reinventar, de estar aqui, falando com os irmãos, através dessa ferramenta tecnológica, essas coisas. O que Deus quer que eu entenda com isso? Não é? Enfim, eu preciso olhar para essa situação e mudar. Concluindo aqui, a dinâmica da idolatria com o seu panteão pagão é como um algoz. Os ímpios, que não conhecem verdadeiramente a Deus, utilizam-se dos ídolos do seu coração para satisfazerem ao seu próprio ego e continuam assim até que o Espírito os transforme, o Espírito Santo de Deus. O crente foi salvo dessa situação para adorar e agradar ao Deus vivo e verdadeiro, porque agora é templo de Deus através do Espírito Santo. Então nós fomos salvos dessa situação para agradar a Deus, para aliviar o coração, para levar o nosso coração a Deus, não é? O Pierre fez um comentário aqui sobre a racionalização que eu mencionei. A racionalização e a relativização nos torna frios e insensíveis, a ponto de evitarmos uns aos outros e mudar a letra do cântico de a começar em mim para nele, né? No outro, né? Às vezes até cantamos, né? A começar em mim, mas pensando no João, né? Começar em mim, mas principalmente no João. Que o João, Senhor, eu não sou bom não, mas o João... A vida nunca foi fácil para ninguém, só que tem gente que acha que só agora ficou difícil, né? Agora está mais difícil. É isso aí, meu mano. Na verdade, vai ficar mais difícil na medida que o tempo passa. Irmãos, eu quero encerrar aqui com esse clima de quebrantamento, né, da parte de Deus no meu coração e assim na minha oração também no seu coração, cantando também uma nova canção, chamando você para cantar um cântico que na verdade não é novo, né? É bem antigo e é uma oração
na minha estrutura litúrgica, sempre eu gosto de tempos em tempos colocar uma canção que é uma oração. E às vezes essa canção é cantada no momento de louvor e depois ela é repetida após o culto, para que a gente possa, à luz da mensagem, cantá-la novamente, mas com outro pensamento. Eu gostaria que nós cantássemos essa canção, ela não foi tocada aqui ainda hoje, mas que a gente fizesse dela a nossa oração verdadeira, né? Fizesse dela uma oração sincera diante do Senhor. Eu sei que nós estamos num ambiente, nós estamos aqui, eu e mais alguns irmãos, mas você está aí na sua casa, talvez no conforto da sua sala, com seus familiares, e pode-se ter a ideia de que Deus não está presente, ou que a coisa é menos religiosa, mas eu queria te convidar para, onde quer que você esteja, quebrantar o seu coração na presença de Deus e cantar esta oração, pensando nisso, para a glória do Senhor. Tem alguma interrupção? Pastor, chamada aqui. O senhor deve orar depois. O nosso irmão Ezequiel pediu para estar lembrando da Neiriele nas suas orações. Ela está lá no hospital e eles estão acompanhando de lá. Aí ele pediu para a gente estar lembrando de interceder por ela. Sim, vamos sim. Um abraço para você, viu, Neiriele? Deus continue te abençoando. Temos orado por você. A igreja tem orado por você e pela sua família. Deus continue te sustentando e que você continue firmado nessa graça que há em Cristo Jesus, não é? Então o cântico é Vaso Novo, Vaso Novo, Vaso Novo. Agora me esqueci a cifra. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Mais alguns irmãos que comentaram aqui. Temos ali o Rafael, cansou de dar cajadadas, né? A Giane, muito bom, Rev, passar essa manhã com você e todos os irmãos em Cristo. Que Deus continue abençoando, usando os nossos queridos pastores também, não é? Como instrumento em suas mãos. Um grande abraço também para você, Giane. Fábio, Deus está mostrando a seu povo que devemos nos dar mais a esperar, nos dar mais e esperar menos dos outros, não é? Que ninguém, eu e quem devo adorar e prestar cultos, não agradar o que o outro o faça.
Glorioso e abençoado louvor. Louvado seja Deus, Selma. De fato é. Deus nos dê essa sabedoria, disse a Eulina, para colocar esse ensinamento em prática. Giane, quebra minha vida e faz de novo. Que esse tempo sirva para sermos um vaso novo. Amém, Luciene? Vamos orar, falar com o Senhor, nosso Deus, nesse momento. Mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui conosco. Senhor Deus, nós louvamos o nome santo do Senhor nesta manhã. Sim, Deus, de fato são cajadadas duríssimas da parte do Senhor ao nosso coração, mas extremamente necessárias para que nós moldemos o nosso coração à Tua vontade. Também, ó Deus amado, é verdade que o Senhor traz esses ensinamentos duros ao nosso coração, mas não com o intuito de nos condenar, mas sim de nos despertar, de nos renovar, avivar o nosso coração. Ao longo da história do povo de Israel e da igreja do Senhor, o Senhor tem chamado o teu povo e realizado grandes avivamentos no meio do teu povo, por meio de duras palavras, de uma convocação ao arrependimento e uma mudança de vida. Quiçá, ó Deus, seja esse um tempo de um avivamento como nós esperamos, e muitos de nossos líderes têm nos conclamado a buscar um avivamento verdadeiro, genuíno, movido pela Tua palavra. Quebra a nossa vida, faz de novo, faz de nós vasos novos nas mãos do Senhor e nos abençoe, ó Pai, com a Tua graça. Queremos, ó Deus, nesta hora, colocar diante do Senhor a vida da Neiriele, nossa querida irmã, serva do Senhor, que está hospitalizada e está ali cultuando o Senhor, louvando o Teu nome também junto conosco. Deus de amor e graça, que o Senhor a auxilie no seu leito de enfermidade, que o conforto da graça e da misericórdia do Senhor que ela recebeu em Cristo, seja, Deus amado, presente no seu coração, que a esperança da sua redenção seja o sustento e o esteio nesses dias difíceis, e que o Senhor, Pai, possa livrá-la desta enfermidade, com o poder que há nas mãos do Senhor, como disse o apóstolo Paulo no texto que lemos, de até fazer subjugar a si todas as coisas, subjuga essa enfermidade para a glória do Senhor. E, ó Deus, abençoe também o seu esposo, Ezequiel, que está ali com ela, e toda a sua família, seu filho Nicolas, seus pais. Abençoa o coração dos seus pais, que tem lá também as suas feridas, que o Senhor console o coração deles e conforte na certeza de que o Senhor é bom em todo o tempo e o tempo todo, mesmo quando o Senhor permite coisas difíceis e duras de viver. Ó Deus, não só a nossa irmã, mas bem assim com ela, os que talvez estejam acompanhando ela no seu quarto, no hospital, seja qualquer que seja a enfermidade, os profissionais de saúde que nessa hora estão ali gastando o seu tempo, seu suor, se expondo para cuidar deles, os profissionais de limpeza, de recepção, de atendimento, todos, ó Pai amado, que estão envolvidos nessa hora, nessa atividade. Também rogamos uma bênção do Senhor, ó Deus, aos policiais, aos bombeiros, àqueles que estão de prontidão para assistir a sociedade nesses dias de reclusão. Abençoe os trabalhadores dos comércios de necessidade, farmacêuticos, funcionários, supermercados, todos. Abençoe, Deus amado, essa nação. Sara-nos não só do coronavírus, mas sara-nos da nossa maior enfermidade, a corrupção do nosso coração, a impunidade de governos corruptos, ó Deus, de pessoas que estão no poder e que só querem para si mesmos. Deus, o Senhor está trazendo justiça. Há tempos clamávamos para que o Senhor fizesse justiça sobre a nossa nação. E eu peço ao Senhor ainda mais uma vez que o Senhor faça justiça, Deus. Mostra aos poderosos dessa nação o teu poder. Desnuda os teus braços, ó Deus. Desembainha a tua espada contra os ímpios líderes dessa nação. E faz justiça, ó Deus, a estes poderosos que oprimem o povo e buscam apenas para si mesmos, nadando, ó Deus amado, nos seus altos salários, enquanto a população morre de fome nos guetos e nas vilas. Deus, tem misericórdia de nós e faz justiça ao teu povo. Nós te suplicamos, ó Pai, por tua graça. Abençoe-nos neste dia do Senhor
esteja conosco logo mais quando estaremos também por esta mediação eletrônica digital, cultuando o nome santo do Senhor como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, derrama sobre nós a tua graça, aplica ao nosso coração a tua palavra lida e estudada. Sê propício a nós, precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, mais uma vez, a gratidão do meu coração e o louvor a Deus pela vida sua que esteve conosco aqui nesses momentos. Que Deus te abençoe. Este vídeo fica gravado aí no Facebook. Se você quiser, você pode compartilhar também para que outras pessoas que não tiveram aqui possam vê-lo em outras situações e essa palavra possa também alcançar outros corações. Que o Senhor te dê graça, um excelente domingo na presença do Senhor. Um forte abraço a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Até mais.